De Jó, capítulo 10, versículo 1, diz assim: A minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Eu vou por partes aqui. Jó lhe fala assim: a minha alma tem tédio de minha vida. Até então, Jó não tinha tédio da vida. Se você for ver o que significa tédio, significa descontentamento, desânimo, tristeza, angústia e tantas outras coisas mais. Jó aqui, neste momento, ele não tinha mais prazer de viver. Ele não tinha mais alegria de viver. E até aquilo que dava prazer a ele, que ele gostava de fazer, ele já não gostava mais. Ele estava entediado. E nós sabemos que Jó, pela palavra de Deus, antes de coisas ruins acontecer na vida dele, ele não tinha uma vida entediada. Pelo contrário, Jó era uma pessoa esforçada, que trabalhava, que vivia em comunhão com a família. Jó tinha prazer em viver, de estar com os amigos, de ajudar pessoas. Ele era um bom patrão. Mas um dia algo ruim aconteceu na vida dele. Mesmo ele sendo sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. O que levou ele a ter tédio da vida, a ter desgosto da vida, no dia que coisas ruins aconteceram com ele. Seus filhos, que ele tanto amava, que ele tanto intercedia por eles. Os seus filhos que ele tanto educou e ensinou. Num dia, ele perde os 10 filhos que ele tinha. Imagine que situação. Só que não parou por aí. E Jó sofreu uma má notícia atrás da outra. Logo em seguida, ele perde tudo que ele tem e fica na miséria. Era o homem mais rico do Oriente. Para você imaginar, era como se fosse o homem mais poderoso da terra, o mais rico da terra. E de repente, de um dia para outro, ele perde tudo. Fica na miséria. Ele também perde a sua saúde a ponto de esperar a morte. Seu corpo estava cheio de pus, cheio de caroços, tumores. Ele estava cheio de dor, que ele se assentava em meia cinza. E ele pegava uma telha e começava a se coçar, porque a dor era muito grande, era insuportável, o corpo todo coçando. Quando ele passava a telha nas feridas, nos tumores, irmãos, tinha aqueles torrões, um cheiro terrível. Diz a palavra que tinha até bichos na sua pele. A palavra de Deus diz que ele amaldiçoou até o seu dia. Ele fala: por que eu nasci? Por que eu não fui abortado? Porque deram uma boa notícia dizendo: nasceu um homem. Então Jó chegou a dizer: eu não tenho mais prazer na vida. Eu tenho um descontentamento, eu tenho um desgosto da vida. Nada me dá mais prazer, porque eu não tenho mais os meus filhos, eu não tenho mais os meus bens, eu não tenho mais a saúde. E além disso, a mulher de Jó disse: se vai continuar sendo fiel a Deus, se vai continuar ainda sendo íntegro a Deus, amaldiçoa o seu Deus e morre. Que situação de Jó. Imagine. Quantas pessoas não estão vivendo um momento de desgosto na sua vida? Por um trauma, por uma situação ruim que aconteceu, uma traição. Algo tão sério aconteceu que a pessoa se enfraqueceu, não tem mais ânimo.
não tem mais esperança, está desacreditada. Nada mais faz com que ela tenha prazer de viver. Prazer nas coisas que ela gostava de fazer. E isso é sinal de depressão. E Jó chegou nesse ponto. É o caso de muita gente. Pessoas íntegras, pessoas honestas como Jó, sinceras, temente a Deus, se desviava do mal e de repente algo ruim acontece, uma tragédia. Só que Jó, ele acha que Deus é culpado disso. Jó, ele ficou amargurado. Ele começou a se queixar e começou a falar da amargura da sua alma, como diz aqui a palavra. Ele abriu o seu coração e começou a relatar. Ele estava muito desgostoso, muito triste. Ele não tinha mais ânimo para nada. É o caso de muita gente. Aí ele fala, sem entendimento, assim no versículo 2, direi a Deus, não me condenes, faz-me saber porque contendes comigo. Ele achava que era Deus que estava condenando ele. Ele achava que era Deus que estava pesando a mão sobre ele. Ele queria saber o porquê que Deus estava fazendo aquilo. E quem já conhece a história de Jó sabe muito bem que não foi Deus que matou os filhos de Jó. Não foi Deus que fez ele ficar pobre na miséria. Não foi Deus que tocou no corpo dele e deixou-o enfermo. Não foi Deus que tocou no casamento dele. Não. Foi o Satanás. Foi o diabo. Porque o diabo, ele desafia Deus dizendo, quando Deus fala para ele assim, observaste tu meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás fala assim, mas também tu dá tudo para ele, tu abençoa ele, tu protege ele, mas toca na vida dele para ver se ele vai continuar sendo fiel, para ver se ele não vai blasfemar de ti. E Deus falou, tudo que ele tem está nas tuas mãos, só não tira a vida dele. Alguém pode dizer, mas por que Deus permitiu algo ruim acontecer na vida de Jó? Alguém pode dizer e questionar, mas que Deus mau é esse? Deus não é mau. A Bíblia diz que Jó lhe temeu. Jó 3, 25 e 26. Ele fala, o que eu temi me aconteceu, o que eu receava veio. Aí ele fala, não tive sossego, não tive descanso, nem repousei. Só veio sobre mim perturbação. Então Jó ele tinha uma porta aberta, que era o medo. E o diabo se aproveitou disso, porque Deus, ele opera na fé, o diabo já opera no medo, na dúvida. E aí ele abriu uma porta, o diabo entrou, matando, roubando e destruindo, arrancando tudo da vida dele. E hoje não é diferente. Tem pessoas que acham que Deus é culpado pelas coisas ruins que estão acontecendo na vida dela. Mas não, olha que Deus é tão bom, que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar. Por isso que ele pagou a penalidade do pecado, dos nossos pecados, lá na cruz. Porque nós estávamos separados de Deus. Mas, pelo sangue de Cristo, nós estamos perto, somos justificados pelo sangue de Jesus. Deus é bom. Deus não tem culpa de tragédia nenhuma nas nossas vidas, no nosso país, na vida das pessoas. É que as pessoas precisam conhecer a verdade e ter entendimento do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é bem real. Assim como há luz, há também as trevas. Assim como há o bem, há o mal também. E Jesus, ele desmascarou o diabo quando ele disse, o ladrão não vem senão matar, roubar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E Jesus o derrotou na cruz. E os expôs ao ridículo. E quando as pessoas conhecem essa verdade, ela passa a ser liberta. Quando ela tem Jesus como seu único e suficiente Salvador,
ela passa a ser filha de Deus e passa a ter o nome de Jesus e o poder de Deus à sua disposição para expelir o mal. Jó não entendia das coisas espirituais. Jó, quando ele fala isso aqui, por que o Senhor está me condenando, Deus? Por que o Senhor me persegue? É porque ele não tinha entendimento das coisas espirituais, como nós temos. As pessoas do Antigo Testamento não tinham entendimento até das coisas espirituais, principalmente da ação maligna, porque eles achavam que tudo que era ruim vinha de Deus. Você vai lembrar muito bem que tem passagens bíblicas que falam sobre isto. A Bíblia diz que o espírito mal da parte do Senhor veio sobre Saul. Deus não tem espírito mal, que o povo nem entendia. Eles achavam que tanto o bem como o mal vinha de Deus. E tem outras passagens bíblicas que falam sobre isso. E eles falavam sem entendimento. O mal vem do diabo. O diabo não tem misericórdia, o diabo não tem compaixão. Olha que coisa séria. Mas Jó não entendia. Ele diz: parece-te bem que me oprimas. Olha que coisa. Ele achava que era agradável a Deus oprimi-lo. Mas você sabia o que diz Atos capítulo 10, versículo 38? Diz que Deus ungiu a Jesus Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Quem oprime é o diabo. A Bíblia diz que a opressão faz endurecer até o sábio. O diabo que oprime, é o diabo que perturba, o diabo que causa os males, as tragédias, as coisas ruins. É o diabo que usa pessoas para fazer maldades, coisas que o ser humano nem imagina. É ele que acaba com a pessoa, é ele que destrói tudo que a pessoa tem, não é Deus. É o diabo. É claro que se a pessoa não tiver sabedoria e não saber tomar conta do que é seu, o inimigo se aproveita e acaba. Acaba com tudo. Então, entenda de uma vez por todas, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele diz aqui ainda: parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios. Tu, porventura, tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? Olha que coisa. Ele estava querendo dizer que se o Senhor fosse humano, o Senhor entenderia o que o ser humano sofre, o que eu estou sofrendo, mas o Senhor não é humano. Isso ele tinha razão, Deus não é humano, Deus é espírito. Porém, Deus se fez carne, se tornou humano. Ele passou na pele o que o ser humano passa. Mas eu vou te dizer muito mais, muito mais. Porque Jesus Cristo, ele andou fazendo bem, curando, libertando. Mas quando ele foi pendurado na cruz, ele levou todo tipo de maldição que existe. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, se você nunca leu, lá não fala só de bênçãos. Ali fala muito mais de maldição. Até o versículo 14 fala de bênção. Mas dos versículos seguintes, só maldição. E Jesus levou toda aquela maldição, todas aquelas maldições. Depois você lê lá quais são as maldições. Jesus levou todas as enfermidades, todas as dores, todas as doenças que existem, até as psicológicas. Imagina o tanto de doença que tem no mundo, Jesus levou naquela cruz, porque ele quer que a gente tenha saúde. Jesus não quer que a gente viva debaixo de maldição. Ele levou todo tipo de dor. Você já teve dor, você sabe o que é isto. Mas ele levou todos os tipos de dor no seu corpo. Imagine, ele já estava lá ensanguentado, ferido, machucado, sendo humilhado, zombado, ridicularizado naquela cruz. Ficou separado do Pai por causa dos nossos pecados. Olha que coisa. Então ele sabe o que é sofrer. Nós não temos essa dimensão.
Ele levou e pagou esse alto preço. Ele não merecia estar ali, porque ele nunca pecou, nunca fez nada de errado. Mas eu mereci estar ali, você merecia estar lá. Mas ele fez isso por amor a nós. Ele foi tentado em tudo, mas nunca caiu. E pode socorrer aqueles que são tentados. Então Deus não persegue, Deus não oprime, Deus não faz maldade, o mal não vem de Deus, o bem vem de Deus. Você precisa entender que no mundo espiritual há um reino maligno, diabólico, onde Satanás é o líder. Existe hierarquia. Tem o Satanás como líder, o diabo. Mas tem também os seus principados, suas potestades, hostes das trevas desse século, as forças espirituais das trevas, que governam esse mundo. Se você não sabia, fique sabendo. O mundo jaz no maligno. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Por isso que você tem que conhecer as Escrituras. Você tem que conhecer a palavra. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. São contra os espíritos. E como se combate esses espíritos que usam as pessoas, que fazem maldades até na nossa casa, na nossa família, usando pessoas. É tomar posse da armadura de Deus, da oração, da palavra, do nome de Jesus. Nós estamos numa batalha espiritual. E tem gente que não acredita nisso. E se ela não vir para o lado da luz, ela vai ser sempre derrotada. Precisa vir para a luz, para o reino de Deus. A Bíblia diz que Deus nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Se você ainda não foi lavado e remido no sangue de Jesus, você está em perigo. Você precisa vir para Cristo, abrir o seu coração e se entregar a Ele e viver para Ele, viver a palavra. Se você está desviado, cuidado. Volte para Jesus e o diabo não brinca de ser diabo. Você precisa voltar correndo para Jesus, se reconciliar. Você sabe. Então tem muita gente que não tem entendimento, acha que, como Jó, que acha que é Deus que está fazendo esses males. Que as coisas ruins que aconteceram na vida dele, o culpado foi Deus. Aí ele ficou desgostoso, ficou descontente, desmotivado, não tinha mais alegria, não tinha mais prazer de fazer as coisas, não tinha mais prazer de viver. Ele diz, eu tenho um tédio da minha vida. Mas eu quero dizer para você, Deus pode mudar a sua história. Eu entendo Jó, eu entendo o lado humano de Jó. Humanamente falando, não é para menos. Ele perdeu 10 filhos. Todos morreram. Todos. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele ficou doente, ele não tinha mais saúde, enfrentando luta no casamento. Imagina, ele ficou desgostoso mesmo, desmotivado do seu lado humano. E quantas vezes a gente já falou também o que a gente não entendia. Quantas das vezes a gente reclamou e murmurou e culpou a Deus sem entendimento. Mas Deus diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Você pode perder tudo na sua vida. Pode até acontecer. Mas uma coisa que você não pode perder, sabe o que é? A fé. Olha o que Jó diz aqui. No livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Ele disse assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó lhe perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Falou bobeiras, falou o que não deveria. Como nós, em alguns momentos na vida, reclamamos, achamos que as coisas ruins que aconteceram e Deus não fez nada, coisas ruins que aconteceram e Deus não fez nada para impedir. E muitas das vezes a gente não fala com as palavras, mas no pensamento, indiretamente, a gente diz, por que Deus não livrou? Indiretamente nós culpamos a Deus e Deus não tem nada a ver com isso. Nada. E às vezes nós colhemos o que plantamos. Às vezes não, nós colhemos o que plantamos. Se a pessoa não está
gostando da colheita, ela tem que mudar o seu plantio. Ela tem que mudar a sua semente. Então ele não perdeu a fé. E a fé muda tudo. Tem coisas que ele falou da boca para fora. Um momento de angústia, um momento difícil, um momento de luto. Mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Jesus é o nosso Redentor. Ele morreu por nós, mas ressuscitou. Ele nos remiu de todo pecado. Através do seu sangue, ele nos fez reis e sacerdote para Deus. Você tem que ter essa convicção no seu coração. Quantos homens de Deus, como Jeremias, está lá no livro de Jeremias 20. Ele ficou tão desgostoso com Deus, tão chateado com Deus, ele chegou ao ponto de achar que Deus estava iludindo ele, profeta Jeremias. Porque Deus mandou ele pregar a palavra, profetizar para o povo, mas o povo piorava, ficava rebelde, não obedecia a Deus, aí perseguia ele, maltratava ele, feria ele, batia nele, jogava ele na lama. Ele falou, estou cansado, Senhor, não vou falar mais da tua palavra não, não vou falar mais do teu nome não, porque eu clamo, não resolve nada, o povo não ouve. Mas ele, no momento, ele falou assim, não, mas eu não posso me conter, eu tenho que falar essa palavra, ela queima dentro de mim. Então todo ser humano, como Moisés, dando desculpa para Deus, Deus chamou ele, eu não sei falar não, Senhor, sou pesado de boca. Quantos? Moisés chegou, Moisés que via Deus face a face, Senhor, tira a minha vida, acaba comigo, eu não quero ver o meu mal, esse povo aí, Senhor, é muito difícil esse povo, é muito difícil de liderar esse povo, é complicado. Só que Deus tira do espírito dele e divide com 70 anciãos, porque ele achava que a carga estava pesada. Estava mesmo. Mas por que ele não falou com Deus antes? Então você precisa entender isso. Não perca a fé. Às vezes nós falamos coisas que não deveríamos de falar, irmãos. E o mundo espiritual é real, e o inimigo gosta disso, que a gente blasfeme de Deus. Mas Jó não chegou a blasfemar de Deus como Satanás queria que fosse. Porque quando ele perdeu tudo, ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ele não blasfemou, ele glorificou a Deus. Só que ele pensava que foi Deus que tomou tudo dele, não foi. Não é Deus que tomou de você, não é Deus que destruiu algo na sua vida. Não é Deus que fez acontecer uma tragédia na sua vida. Não é Deus que colocou uma doença. Não é Deus que fez isso, fez aquilo de ruim. Isso é Satanás. E Jesus falou isso. Desmascarou o diabo. Eu, antes de me converter, eu gostava muito de ler livros. Mas aí eu ganhei uma Bíblia no evangelismo, no Novo Testamento. Aquela Bíblia pequenininha. Eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler aquela Bíblia, eu falei, mas Jesus faz tudo isso? Por que eu não ensinado? E li todinha aquela Bíblia. Depois eu li uma Bíblia que a minha esposa tinha. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus é bom, pessoal. Quem não presta é o diabo. Olha o que o pecado fez com o nosso Senhor Jesus. Lá na cruz do Calvário, quando os nossos pecados foram colocados nele, causou a separação dele com o Pai. Que o pecado separa. O maior problema do ser humano é o pecado. E Jesus já resolveu o problema do pecado. Só que a pessoa precisa reconhecer que Cristo fez isso por ela. Jesus perdoou todos os pecados que a pessoa cometeu, todos, desde que ela se arrependa verdadeiramente e o aceite como o único suficiente Salvador e siga Ele. Ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim, se levantará sobre a terra. Ele sabia que no final Deus iria mudar a história dele. Ele tinha essa convicção, essa certeza na alma.
Ele teve momento de tédio, momento difícil, desgostoso, desanimado. Quem nunca ficou desgostoso, desanimado, aflito, angustiado em algum momento? Não tendo mais prazer de fazer as coisas, até o que mais gosta. Chegou um momento, ele disse, o meu Redentor veio, porque ele não perdeu a fé. No final, ele diz, Deus vai mudar minha história, ele vai se levantar ao meu favor. E Jó continua dizendo, pela fé, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Forte isso. Depois de consumida, destruída a minha pele, porque a pele dele estava cheia de cânceres, tumores, cheia de pus. A carne dele gritava. Se você nunca leu o livro de Jó, você tem que ler, para entender o sofrimento deste homem. Mas ele diz, minha carne pode ser destruída, mas eu vou ver a Deus, ainda em vida. Ele disse, ainda verei a Deus na minha carne, quer dizer, na minha forma humana, eu vou ver Deus, eu não vou morrer, vou ver Deus. Ele vai mudar minha história no final. Eu quero dizer para você que talvez a sua situação seja semelhante ou parecida com a de Jó, mas você precisa falar como ele falou no final. Ele diz, e vê-lo-ei por mim mesmo. E os meus olhos, não outros o verão. Ele está dizendo, eu vou ver com os meus olhos, porque ele vai mudar a minha história. Não vai ser pelos olhos dos outros, não vai ser pelos olhos da minha fé. Eu vou ver, a minha história vai mudar. E mudou, pessoal. E eu vou finalizar aqui, é bem conhecido, mas deixa eu finalizar aqui. Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó, ele reconheceu que Deus podia todas as coisas, que poderia mudar a história dele, e que nenhum dos planos de Deus poderia ser impedido, ele sabia disso. Ele entendeu que Deus estava no controle da vida dele. Não é porque coisas ruins aconteceram na sua vida que Deus perdeu o comando da sua vida. Você só precisa ter fé nele. Você pode perder tudo, mas não perca a sua fé. Porque ele pode restituir tudo em dobro para você. Foi o que aconteceu com Jó. Tudo que ele tinha perdido, Deus deu tudo a ele em dobro. Ah, pastor, mas os 10 filhos, Deus não deu em dobro para ele. Como não? Os 10 filhos estavam salvos. Estavam na glória e Deus deu mais 10 para ele. Os filhos dele estavam vivos com Jesus. Em Cristo você não perde, em Cristo você ganha. Até nesse momento difícil, onde o inimigo acha que ganhou, ele perdeu. Sabe por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. No versículo 5 ele diz, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Em outras palavras, ele disse, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É forte isso. E olha que ele era homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas agora, ele reconhece que só conhecia Deus de ouvir falar, mas não teve um encontro. Mas agora ele teve. E quando a pessoa tem um encontro com Deus, tudo muda. E ele diz, eu me abomino no pó e na cinza. Eu me arrependo. E aí Deus mudou o cativeiro dele. Versículo 10 diz, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Tem tradução que diz que Deus virou a sorte de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Olha que coisa. Ele disse, eu sei que no final Deus vai se levantar por mim. Eu vou vê-lo. E viu.
Se você ler o capítulo 37, até aqui você vai ver que Deus fala com ele. 37, 38 em diante. Deus fala com ele e ele vê Deus. E Deus começa a exortá-lo, a repreendê-lo. Que coisa linda, irmãos. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem. Lembra onde nós começamos? Jó disse assim: todos nós temos esses momentos. A minha alma tem tédio da minha vida. Jó 10:1. A minha alma tem tédio de minha vida. A minha alma está desgostosa, é isso que ele queria dizer. A minha alma está desmotivada. A vida para mim não tem mais graça. Eu não tenho mais prazer de fazer as coisas que eu gostava de fazer. Eu não tenho mais esperança. Eu não quero mais saber de nada. Foi isso que ele disse. O lado humano. Como às vezes nós falamos o que não deveríamos de falar. Mas nós vimos que ele, pela fé, ele disse: o meu Redentor vive. Por fim, lá no final, ele vai mudar a minha história. E mudou e deu tudo em dobro para ele. Então está na hora de você se levantar. Está na hora de você colocar sua fé em Deus. Para ele mudar seu cativeiro, mudar sua sorte. Em nome de Jesus. E se você crer, ele vai fazer isso. Talvez o inimigo está rindo, está zombando, por causa de uma derrota que você sofreu, algum prejuízo, alguma coisa ruim que aconteceu. Mas você não perdeu a batalha. Deus está no controle. Você só tem que crer nele para ele mudar essa situação e mudar a sua sorte. Por isso, nunca perca a sua fé em Deus. Por mais que coisas ruins aconteceram na sua vida. Porque no final, ele vai mudar o seu cativeiro. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos, vamos falar com Deus, vamos falar com o Pai. Se você puder fechar os teus olhos, feche, porque Deus quer tocar na sua vida também. Agora, através dessa oração. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu venho orar, Deus, por cada vida, por cada pessoa sintonizada nesta live. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha mudar a sorte dela, mudar o cativeiro dela. Que o Senhor venha operar a cura e a libertação, Deus. Eu clamo ao Senhor. Meu Deus, essa pessoa que sofreu uma tragédia, teve um prejuízo, algo de ruim aconteceu na vida dela. E pela tua palavra sabemos que envio para matar, roubar e destruir é o diabo. Mas o Senhor também diz: os sinais seguirão os que crerem em meu nome e expulsarão demônios. E em nome de Jesus, diabo, eu quebro o teu poder. Você que entrou na vida desta pessoa e colocou uma enfermidade. Você colocou uma dor, uma maldição. Você que entrou na casa desta pessoa e está perturbando, está oprimindo, está provocando confusão, promovendo discussões, contendas. Você que está amarrando a vida das pessoas. Você entrou por um caminho, você vai sair por 7 agora. Em o nome do Senhor Jesus, eu quebro o teu poder. Eu sei que você está me ouvindo, eu te amaldiçoo. Essa opressão que você está oprimindo a alma desta pessoa a ponto de querer deixá-la louca. Sai da vida dela com essa opressão. Essa pessoa que nem consegue mais dormir à noite, nem os calmantes estão resolvendo. É você que faz essa pessoa ouvir voz, ver vulto, perturba a mente dela, oprime a mente dela. Eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Vá embora do psicológico dessa pessoa. Espírito do engano, espírito da mentira, pode sair. O poder do meu Deus já te localizou. Pode bater em retirada desta vida. Saia desta casa, deste lar, desta família, com a tua macumba, com tudo que é seu, em o nome de Jesus. Pai, que o Senhor derrama a bênção do Senhor, que enriquece,
e que não acrescenta dores. Que o Senhor confirme o milagre na vida desta pessoa. E que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador.